Vamos dar continuidade ao nosso conjunto de aulas que fala sobre desigualdade. Numa aula anterior, nós falamos um pouco sobre o que era a média geométrica. O propósito dessa aula é a gente estudar e entender um pouco a média harmônica. Eu começo propondo a você um problema, que é aparentemente um problema de física. Um veículo percorre 30 km com a velocidade de 30 km por hora. E em seguida, ele percorre a mesma distância, outros 30 km, com uma velocidade menor, de 20 km por hora. O objetivo é calcular a velocidade média desse veículo. Para a gente resolver esse problema, eu desenhei um diagrama representando os dois trechos e as velocidades com que o veículo atravessou cada um desses trechos. Se o veículo atravessou o primeiro trecho de 30 km com uma velocidade de 30 km por hora, é óbvio que ele levou um tempo de 1 hora para fazer esse trecho. No segundo trecho, a velocidade era menor, por isso o tempo terá que ser maior. Então, em 1 hora, ele fez 20 km. Os 10 km restantes, ele vai levar mais meia hora. Portanto, o tempo gasto no segundo trecho é de 1h30. Perceba que uma maneira de encontrar o tempo gasto em cada trecho é dividir a distância pela velocidade. Se você divide 30 por 30, vai dar 1. Se você divide 30 por 20, vai dar 1,5. Como esse veículo percorreu dois trechos de mesmo tamanho, com as velocidades de 30 e 20, não é muito estranho, não é estranho nós imaginarmos que a velocidade média desse veículo no trajeto completo seja 25 km por hora, porque afinal de contas 25 é a média aritmética de 30 e 20. Portanto, se a velocidade média de fato for 25, significa que se ele percorrer todo o trajeto de 60 km com uma velocidade única, sempre igual a 25 km por hora, ele deverá levar o mesmo tempo que levou na situação original. Vamos ver se isso é verdade. Então, eu estou imaginando que o meu veículo vai percorrer os 60 km o tempo todo com a mesma velocidade, 25 km por hora. Nós já vimos aqui na situação anterior que para calcular o tempo gasto, basta eu pegar o tamanho do trecho, o comprimento, que é a distância de 60 km, e dividir pela velocidade. Se nós dividirmos 60 por 25, isso vai dar 2,4, ou seja, 2 horas completas e mais 0,4 da hora, que acaba dando 24 minutos. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso, o que é importante você perceber, é que com velocidade constante igual a 25 km por hora, o tempo gasto no percurso foi diferente do tempo gasto na situação original. Aqui, o veículo gastou 2h30 e com velocidade de 25 km por hora, o tempo gasto foi de 2,4 horas. Como esses tempos são diferentes, a nossa conclusão é de que 25 km por hora não é a velocidade média. Portanto, não era para eu ter usado a média aritmética para resolver esse problema. Como a nossa tentativa com o 25 km por hora não deu certo, eu criei um terceiro diagrama e nele a gente vai usar o conceito de velocidade média, que é a velocidade única que faz com que o veículo percorra todos os 60 km no mesmo tempo que foi gasto aqui. Então, é preciso que o tempo gasto aqui em todo o trajeto seja de 2h30. Se eu conseguir uma velocidade que faça isso, eu estou descobrindo a velocidade média. Então, mais uma vez, se eu dividir a distância pela velocidade, eu vou ter o tempo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou dividir 60 pela velocidade média e isso tem que dar 2,5.
Bom, eu posso reescrever o 2,5 como 5 sobre 2. Perceba que o 5 simplifica com 60. Então, aqui vai virar 12 e aqui vai virar 1. Multiplicando cruzado, a gente conclui que a velocidade média é, de fato, 24 km por hora. Agora eu quero que você entenda qual é a relação entre esse problema que a gente acabou de resolver e a média harmônica. Então, para isso, eu vou repetir o que nós fizemos lá, só que de forma generalizada. Eu tenho dois trechos de mesmo tamanho, comprimento D. No primeiro trecho, o primeiro trecho será percorrido com velocidade V1 e o tempo gasto para isso eu vou chamar de T1. O segundo trecho vai ser percorrido com velocidade V2 e o tempo gasto para isso será, eu vou denominar T2. Isso quer dizer que o tempo total gasto para fazer todo o trajeto será T1 mais T2. Do lado de cá, eu vou imaginar a mesma situação, só que o veículo percorrendo todo o trajeto com uma velocidade única. E se essa velocidade única permite percorrer todo o trajeto exatamente no mesmo tempo gasto na situação anterior, T1 mais T2, então esta velocidade de fato será a velocidade média. Bom, nós vimos que se eu dividir a distância pela velocidade, eu encontro o tempo. Então, se eu fizer D dividido por V1, isso tem que dar T1. E se eu fizer D dividido por V2, isso tem que dar T2. De maneira análoga, se eu pegar todo o trajeto aqui, 2D, e dividir pela velocidade média, isso tem que dar o tempo gasto, T1 mais T2. O que eu vou fazer agora é reescrever essa expressão trocando o T1 e o T2 por essas duas expressões aqui. Portanto, a reescritura dessa expressão ficará 2D sobre a velocidade média igual a D sobre V1 mais D sobre V2. Eu vou colocar no segundo membro o D em evidência. Então, ele fica do lado de fora do parênteses e dentro do parênteses eu tenho 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Na verdade, eu quero que você perceba com facilidade que o D pode ser cancelado. Ele não interfere no resultado da nossa velocidade média. Só quem vai interferir nesse resultado são as velocidades parciais V1 e V2. Eu vou continuar aqui do lado, porque eu não tenho mais espaço para baixo. Então, depois dessa simplificação, nós obtivemos 2 sobre a velocidade média igual a 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Eu vou inverter esta fração e aqui eu vou inverter esse bloco inteiro aqui. Então, tudo isso que eu estou vendo aqui vai passar para o denominador. Pronto, está invertido. E, finalmente, eu concluo que o VM é 2 sobre 1 dividido por V1 mais 1 dividido por V2. E nós já vimos, numa aula anterior, que essa é a definição de média harmônica para dois números. Portanto, a velocidade média é a média harmônica de V1 e V2.
Vamos estender essa ideia para uma situação em que o veículo percorresse 3 trechos de mesmo tamanho, cada um deles com velocidades distintas, V1, V2 e V3. Devido às velocidades distintas, os tempos seriam também distintos, T1, T2 e T3. Então, usando o mesmo raciocínio, a gente conclui que o T1 é a divisão de D por V1, o tempo T2 é obtido pela divisão de D por V2 e o tempo 3 corresponde a D sobre V3. Imaginando que esse trajeto seja percorrido pelo veículo com uma velocidade média, isso quer dizer que eu estou percorrendo todo o trajeto 3D com uma única velocidade, que é a velocidade média, e que o tempo gasto para isso é exatamente o mesmo, T1 mais T2 mais T3, que estão representados por essas 3 frações. Então, D sobre V1 mais D sobre V2 mais D sobre V3. Mais uma vez, perceba que o D não influencia no nosso resultado. Então, ao simplificar, nós ficaremos com 3 sobre a velocidade média igual a 1 sobre V1 mais 1 sobre V2 mais 1 sobre V3, o que nos leva a uma velocidade média correspondendo a 3 sobre 1 dividido por V1 mais 1 dividido por V2 mais 1 dividido por V3, e isso é a média harmônica das velocidades V1, V2 e V3. E finalmente, estendendo essa ideia para N trechos de mesmo tamanho, nós teremos D sobre V1 mais D sobre V2. Isso continua até D sobre Vn. E isso tem que ser igual a todo o trecho, N vezes D, dividido pela velocidade média que a gente busca. Mais uma vez, o D vai ser cancelado. E aí, a soma dos inversos dessas velocidades corresponderá a N sobre a velocidade média. Portanto, a velocidade média será N dividido pela soma dos inversos das velocidades. E isso nós vimos numa aula anterior, que é a definição da média harmônica para esses N números. E aí, a explicação, o porquê da gente usar a média harmônica nesse problema, o correto ser a média harmônica e não a média aritmética, é que a relação entre o tempo e a velocidade é de uma proporção inversa. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, nessas situações em que você tem essas grandezas inversamente proporcionais, o cálculo da média deve ser feito não através da média aritmética, e sim com o uso da média harmônica. Espero que você tenha gostado. Aguardo você para o próximo encontro.